Camaradada! Vocês acharam que a gente tinha ido embora? Nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Olha nós aqui outra vez. Eita, Max! Tu vai se meter nessa treta do PCB? É hoje que tu toma strike, barbudo! Pois é, camarada. A gente deu uma parada e o PCB revolucionou internamente. Fez a maior mudança enquanto a gente estava aí fazendo o nosso intervalo entre os programas. E aí, a gente encontrou com o Ravel na sexta-feira passada e ele sugeriu que a gente fizesse um vídeo com esse tema. A gente aproveitou, agradece ao camarada Ravel e vamos ver se a gente consegue lançar alguns esclarecimentos ou pensamentos sobre o que está acontecendo no PCB agora. Segue a gente para ver que história foi essa. Pois é, camaradada, quem não está sabendo, nos últimos meses teve um quibrocó dentro do PCB e rolou uma mega discussão que a gente não participou e agora temos dois movimentos saindo do partidão. Gaio Fato e Jones Manuel parecem estar indo para esse movimento que eles estão chamando de PCB-RR. E uma outra camaradada das mais antigas está ficando no PCB e mantendo a linha do partido. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de racha que agora está tomando conta da garotada, parecendo um mega problema, mas que não é a primeira vez que acontece e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Pô, barbudão! E tu não vai comentar nada dessas semanas que tu ficou fora do ar? A gente quer saber o que aconteceu, camarada. A gente foi um motivo menos nobre. Eu já tinha falado no último que a gente conseguiu colocar no ar que nosso equipamento estava capenga. Pois é, o equipamento do nosso editor deu um problema um pouco mais grave e fomos salvos pelo pessoal da Nippon, lá de Niterói. Estou fazendo aqui uma publicidade gratuita para os camaradas, mas é que de fato eles ajudaram o equipamento e agora a gente está voltando, conseguindo editar de novo nossos programas. E nesse meio tempo, quero agradecer também ao camarada André, que deu pra gente de presente uma câmera alemã da década de 30, ali, de 1933 a 38. É uma Agfa, e eu agradeço bastante, ela agora vai compor aqui o nosso cenário. Camarada André, agradeço muito essa prenda que você mandou pra gente. Mas vamos voltar a falar sobre o que aconteceu com o PCB. Bom, camaradas, a gente ainda não sabe o panorama exato nem a profundidade do racha que está acontecendo nesse momento. Então, não vou poder falar muito sobre isso. Mas a gente tem outros momentos históricos que nos servem de lição para a gente saber o que esperar nos próximos tempos e poder, quem sabe, intervir, ajudar os camaradas que vão se organizar a partir de agora desses dois movimentos que saíram do PCB. Partidão fez esse ano 101 anos de existência. Ele nasceu em 1922, quando a Revolução Russa completava ali seus 4, 5 anos de existência. Ali, naquele momento, os movimentos operários do Brasil se dividiam entre as tendências comunistas e as tendências anarquistas. A partir da Revolução Russa, os partidos comunistas foram ganhando mais força entre a classe trabalhadora dos trabalhadores. E em 1922 nasceu o Partido Comunista do Brasil, uma seção da Internacional. O PCB, que nasceu ali em 1922, veio se desenvolvendo esses anos todos, seguindo a tendência internacional do comunismo. Eu cheguei a falar algumas coisas quando eu estava discutindo com vocês, antes dessa nossa parada, sobre a polêmica entre Stalin e Trotsky. E, aliás, por coincidência, foi a primeira vez que o Jones Manuel apareceu no nosso canal e logo depois rolou essa treta toda. Mas pra gente seguir aqui um fluxo, seguir aqui uma linha de pensamento, o que importa para nós é que o movimento dos trabalhadores até a Revolução Russa, ele era dividido entre os anarquistas e os comunistas. Na Primeira Internacional, eu era uma das grandes lideranças ali da facção comunista, enquanto o camarada Bakunin era um representante da ala anarquista. Fizemos grandes debates na Primeira Internacional, disputando a direção dos trabalhadores e do movimento da classe, para saber como é que nós íamos agir
e preparar a tomada de poder. A gente viu naquela época, em 1922, 23, 24, o Partido Comunista foi disputado nas tendências, nas lutas internas, entre a visão trotskista e a visão de Stalin. Sempre que eu falo em Trotsky e Stalin, eu estou utilizando pessoas para falar de duas correntes majoritárias. Mas, lógico, foram várias lideranças seguindo cada um dos caminhos. Na década de 30, porém, eu comentei com vocês nesse episódio daqui, que Trotsky concluiu que a Terceira Internacional, a internacional feita a partir do movimento da Revolução Russa, era irrecuperável. E rachou, fez uma cisão, pegou seus grupos e fundou a Quarta Internacional. No Brasil, então, havia o Partido Comunista, que seguia ali os rumos da Terceira Internacional, e havia o movimento dos trotskistas, que eram chamados também de comunistas internacionais ou da Quarta Internacional. Para os comunistas, se dividiam entre os que seguiam o comunismo internacional e a Terceira Internacional, que era o PCB, totalmente centralizador pelo centralismo democrático, centralizava os camaradas que eram adeptos do que estava acontecendo na Rússia. Isso dura até 58. Porque em 1958, com Stalin já falecido, subiu ao poder lá na União Soviética uma camada do Partido Comunista que tentava fazer uma leitura crítica do período comunista da Rússia até então. Isso teve uma importância muito grande para o PCB, porque a partir dali houve um movimento interno que dividiu o partido entre aqueles que continuavam leais ao Partido Comunista Russo e, portanto, começaram a ter uma visão crítica em relação ao período que Stalin dominou a Rússia, e os que chamavam esses camaradas de revisionistas, que queriam trazer de volta o capitalismo para a Rússia. Isso durou entre 58 até 62, quando finalmente os camaradas que eram contra a crítica que estava sendo levada a cabo pelo Partido Comunista Russo sofreu um expurgo, capitaneando ali naquela época o secretário-geral do Partido Comunista, do PCB, era o Prestes, e eles sofreram um expurgo e ao mesmo tempo aproveitaram uma ocasião para fazer uma polêmica que parecia ser uma grande polêmica que tornava os grupos que existiam no Partido Comunista irreconciliáveis. Primeiro, eu vou falar sobre a polêmica que os camaradas que foram expurgados e que ao mesmo tempo racharam com o PCB levantaram como motivo crucial de discussão entre os dois. O PCB, até aquele momento, se chamava Partido Comunista do Brasil. Parte dessa nomenclatura vinha do fato deles serem filiados à Terceira Internacional. E como eles faziam parte do movimento internacionalista, o grande movimento internacional dos trabalhadores, a Terceira Internacional, eles se chamavam, em cada uma das nacionalidades, Partido Comunista do país que estava em questão. No caso do Brasil, era Partido Comunista do Brasil. Essa nomenclatura foi usada como desculpa para ali na era do Vargas o PCB ter sido colocado na clandestinidade, caçarem os direitos políticos do PCB, porque diziam que se era Partido Comunista do Brasil, ele não era nacional, ele era internacional e, portanto, era um perigo à nação, já que seguia o interesse de outra nação. Para não ter mais esse tipo de problema, o Partido Comunista, PCB, resolveu mudar o nome. Em vez de se chamar PCB, Partido Comunista do Brasil, passar a se chamar, em vez de se chamar Partido Comunista do Brasil, passar a se chamar Partido Comunista Brasileiro. Em cima dessa polêmica, os que foram contra essa mudança no nome se auto-intitularam defensores que o
O nome do partido tinha que ser Partido Comunista do Brasil, tal qual era desde 1922. E fizeram dessa discussão um motivo central para racharem. E aí eles passaram a se chamar PCdoB, Partido Comunista do Brasil, mantendo o nome, mas mudando a sigla, já que o PCB havia se tornado Partido Comunista Brasileiro. Quando os dois grupos anunciavam suas divergências, faziam altos brados da grande polêmica que estava levando os dois grupos a se distanciarem, eles usavam como desculpa essa causa que parecia ser gravíssima, que é a mudança do nome ou não do partido. Entretanto, essa era uma causa secundária. Havia uma causa anterior que eu já comentei para vocês, que era o fato de um dos grupos estarem seguindo ainda a nova diretriz do Partido Comunista Russo, ou seja, passou a ter uma revisão crítica em relação ao período do Stalin no poder, e o outro grupo se recusar a seguir essa linha, acusando ela de revisionista, ou seja, dizendo que esse movimento terminaria trazendo de volta a burguesia para dentro da Rússia. Percebam que, embora o debate parecesse ser em volta do nome do partido, a causa real, teórica, que fazia os dois grupos terem uma divergência profunda, vinha se arrastando desde 58, e era o fato deles terem uma visão completamente diferente sobre como deveriam agir a partir do novo grupo que havia chegado ao poder na Rússia. Havia um grupo que queria continuar seguindo um alinhamento com esse novo contexto político, e um grupo anterior que achava que esse grupo iria destruir o trabalho que havia sido feito até então na Rússia. Em 1962, portanto, nós temos o primeiro grande racha no Partido Comunista, que dá surgimento a dois partidos, o PCB e o PCdoB, que seguem, cada um, paralelamente, as suas linhas políticas. Com detalhe, que a partir de 58, um novo grupo que havia chegado ao poder na Rússia havia concluído, teoricamente, que havia acabado a época das grandes revoluções no mundo, que os países que haviam feito revoluções socialistas já haviam feito, mas que não iria haver espaço para novas revoluções acontecerem e mudar de sistema. Se houvesse mudança de sistema a partir de 58, elas teriam que ser feitas pelas vias democráticas, pelas eleições. Já o grupo que seguiu com o PCdoB acreditava que não. Acreditava que ainda era a única forma de se chegar à mudança de poder, à tirada dos capitalistas do poder nos países que ainda eram capitalistas, era através da Revolução Armada. Então o PCdoB tinha uma linha revolucionária e o PCB naquele período tinha uma linha de tentar chegar ao poder pelas vias eleitorais. O PCdoB, como todo partido comunista, como todo movimento comunista, busca o internacionalismo. E naquele momento, em 1962, não seguindo mais as diretrizes do Partido Comunista Russo e buscando alianças com os movimentos comunistas internacionais, acabou se alinhando com um adversário do grupo político que havia tomado o poder na Rússia, que era o grupo do Partido Comunista Chinês. Mao Tse-tung era bem crítico ao que o grupo da Rússia estava fazendo e chegava a definir em alguns textos que a Rússia era o imperialismo mais perigoso do que os Estados Unidos, porque na visão dos chineses naquele período, os Estados Unidos era o imperialismo em decadência, enquanto a Rússia era o imperialismo em ascensão. Na visão dos comunistas chineses, a Rússia iria terminar virando capitalista e expandindo o imperialismo a partir da Rússia, em vez de ser a partir dos Estados Unidos. O PCdoB, portanto, se alinhou ali ao Partido Comunista Chinês e começou a montar as estratégias que o Partido Comunista Chinês pensava serem as mais interessantes para uma revolução na América Latina. Então, eles pensavam
em começar focos guerrilheiros no campo, para poder, pela luta no campo, ganhar mais adeptos, mais força e conseguir vencer o capitalismo nas grandes cidades, nos espaços urbanos, que foi mais ou menos, muito a grosso modo, o caminho que os chineses seguiram para fazer a Revolução Comunista na China. Então aqui no Brasil, o PCdoB foi fazer a revolução, a guerrilha do Araguaia, que foi uma guerrilha que durou muitos anos e que levou jovens militantes comunistas a fazer a guerrilha no interior agrário do país. Então ali havia um segmento do Partido Comunista do Brasil que buscava, através da guerrilha, chegar ao poder. E a gente precisa contar que enquanto o Partido Comunista Russo estava tendo essa avaliação de que não era mais possível haver revoluções no mundo, que já havia passado a época que a chegada dos comunistas ao poder era através da revolução, anacronicamente, havia uma revolução em curso na América Latina. Ela estava acontecendo em Cuba. E em 1959, contra as perspectivas dos documentos russos, ela foi vitoriosa. Cuba se tornou um país comunista mesmo depois de 58. O que podia levar a crer, e levou a crer, muitos militantes de que a visão russa não era uma visão que tinha respaldo na realidade, porque Cuba provara que eles estavam errados, que ainda havia espaço para a revolução armada, para a luta armada vitoriosa nos países que eram capitalistas. Então, esse período, depois da Revolução Cubana, foi um período conturbado para o PCB. Ele perdeu uma parte grande dos seus militantes na formação do PCdoB, e conforme Fidel Castro entrou no cenário internacional e começou a organizar revoluções, ajudar revoluções na América Latina e na África, parte dos camaradas do PCB que não haviam rachado, que não haviam saído para o PCdoB, que ainda tinham continuado na vertente que seguia o alinhamento com a Rússia, começou a questionar se não era o caso de tentar fazer uma guerrilha igual a de Fidel aqui na ditadura militar brasileira. E a grande diferença que teve para esses camaradas que estavam alinhados com a linha de Moscou era o fato de que em 1964 houve um golpe militar no Brasil e o Brasil se transformara numa ditadura. A partir dali, os camaradas que ainda continuavam no PCB, que tinham concordado com a visão de Moscou de que não havia mais espaço para a revolução nos países capitalistas, a partir do momento que teve uma ditadura no Brasil, voltaram atrás, começaram a pensar, não, isso era verdade, enquanto havia democracia no Brasil, a gente podia chegar no poder pelas vias democráticas. Mas agora que não há mais democracia, agora que estamos sendo perseguidos, que há uma ditadura militar que tortura e persegue os militantes, nesse momento não há mais espaço para a luta dentro do sistema, então nós temos que preparar uma revolução como aconteceu em Cuba. E ali teve um camarada chamado Carlos Marighella, que era um dirigente do PCB e que rachou com o partido para ir formar a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, e tentar, com a ajuda de Fidel, fazer uma revolução dentro do Brasil e libertar o Brasil da ditadura militar. Camaradada, não sei se vocês conheciam a história do PCB, PCR, PCdoB, ALN, mas se vocês seguiram o vídeo até aqui, é sinal que ele está sendo útil para alguma coisa, né? Então já sabem, né? Sigam a gente nas nossas redes, deem aquele joinha, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho e, se puderem, deem aquela contribuição para a gente no Apoia-se, porque ela foi fundamental para a gente conseguir recuperar nosso equipamento e voltar a colocar nossos vídeos no ar de novo. A gente pretende continuar fazendo nossos vídeos semanais, mas é possível que daqui a 52 programas a gente tenha que dar uma parada de novo. E agora vamos voltar à polêmica. Ao mesmo tempo, dentro do PCdoB,
Uns camaradas que estavam dentro do partido começaram a questionar as diretrizes do alinhamento com a China e começaram a se aproximar de um alinhamento com um outro antagonista da Rússia, que era a Albânia. E o PCdoB também sofreu um racha e formou o Partido Comunista Revolucionário, PCR. Esses 4 partidos continuaram se organizando, esses 4 partidos, o PCB, o PCR e o PCdoB e a ALN, seguiram durante a ditadura, construindo cada qual um método, uma forma de resistir à ditadura e de pensar em como fazer a libertação por um outro sistema, um sistema que fosse socialista e dali seguir para o comunismo. Por fim, na década de 90, seguindo ainda a diretriz de Moscou, o PCB se transformou em PPS, ao mesmo tempo que em Moscou se fazia a abertura e transformava o que era socialismo em capitalismo. E naquele momento, os comunistas do Partido Comunista Brasileiro, que se sentiram traídos pelos que transformaram o partido em PPS, conseguiram organizar uma resistência, e essa resistência não tinha dúvida. O caminho para superar o capitalismo era revolucionário. Então notem, o Partido Comunista Brasileiro ele já rachou em 62, dando seguimento a 2 grupos, o PCB e o PCdoB. O PCdoB rachou de novo, continuando uma parte com o PCdoB e a outra virando PCR. Já o PCB continuou seguindo, rachou formando a Aliança Libertadora Nacional, que se extinguiu no processo histórico, manteve suas vias e depois, quando houve um novo racha, fazendo PPS para um lado e PCB para o outro, o PCB que seguiu foi um PCB revolucionário. Hoje, nós estamos vivendo um novo racha, fazendo uma parte do partido virar PCB-RR e outra que vai manter a linha do PCB. A gente que não faz parte do Partido Comunista Brasileiro nem do PCB-RR não tem como saber quais são os debates filosóficos de fato que vão levando esse racha. O que a gente pode saber é que as justificativas dadas da época do racha entre PCB e PCdoB eram algo trivial e supérfluo, enquanto havia um outro debate mais profundo que acontecia dentro das células e que não era aberto, como não deve ser, para os camaradas de fora. Então nós não temos como ter opinião formada sobre o que está acontecendo lá agora. O que a gente pode torcer é para que os 2 grupos continuem na linha revolucionária, continuem fortes, e a gente tem como tarefa construir um espaço para que todos os comunistas e anticapitalistas revolucionários possam atuar de forma conjunta, porque nesse exato momento não há nenhuma força que hegemonize entre nós. Então a gente precisa construir juntos a alternativa revolucionária. Vai ser necessário, e isso é o grande desafio, um espaço em que o PCB-RR e o PCB possam atuar juntos. Nesse momento vai ser super difícil isso, porque eles estão naturalmente muito magoados um com o outro, seja lá qual for a causa do racha entre os 2. Mas é necessário que a gente consiga estabelecer esse espaço e garantir que a construção revolucionária permaneça sem sofrer nenhum atraso e nenhum inconveniente pelo fato dos camaradas racharem o que é o direito dos camaradas. Deve ser garantido por nós, a gente não pode criticar isso. Mas a gente tem que garantir um espaço de atuação conjunta e aí conseguir levar à frente a tarefa da luta anticapitalista. Camaradas, vamos fazer a revolução juntos, sempre!